Olá, hoje a gente vai mergulhar num termo que, olha, tá em todo lugar na internet: brain rot. Em bom português seria algo como apodrecimento cerebral. Mas o que é isso, afinal? É só um exagero, um memes, ou será que tem um fundo de verdade em como a gente está lidando com o mundo digital? Para começar, vamos a um dado que é de cair o queixo. Uma pesquisa mostrou que, em média, uma pessoa rola o equivalente a 125 quilômetros por ano na tela do celular. 125 quilômetros. É como correr 3 maratonas, só que usando só o dedão. É muita coisa, né? Bom, vamos entender isso melhor? Então, o que é exatamente esse fenômeno do brain rot que está dando tanto o que falar? Para a gente começar a desembolar isso, vamos direto para a definição oficial. Olha só, o dicionário Oxford, que elegeu brain rot como a palavra do ano, define como a suposta deterioração do estado mental de alguém por consumir em excesso conteúdo online que é bom, trivial, que não desafia a mente. O simples fato de ter sido escolhida a palavra do ano já mostra o tamanho da preocupação. E os sinais, acho que muita gente vai se identificar. Aquela tensão que parece que dura segundos, uma névoa mental constante, a dificuldade de se concentrar em qualquer tarefa mais complexa. Chega a dar uma sensação de que o cérebro está meio enferrujado, sabe? É um paradoxo. A gente se sente sobrecarregado de informação, mas ao mesmo tempo completamente subestimulado. Certo. Mas e a ciência por trás disso? O que será que acontece lá dentro do cérebro para gerar esses sentimentos todos? Pelo que os estudos indicam, o mecanismo é muito parecido com um ciclo de vício, quase como o de uma máquina de caça-níqueis. A pessoa está lá rolando a tela, de repente, pá! Um vídeo engraçado, uma fofoca, algo que prende a atenção. Essa é uma recompensa rápida e, o mais importante, imprevisível. O cérebro, então, libera dopamina, o famoso químico do bem-estar. E isso reforça o hábito, fazendo com que a gente queira rolar mais e mais. E o mais louco é que já existem pesquisas que conseguem, de certa forma, ver isso acontecendo. Um estudo coreano, por exemplo, usou ressonância magnética e sugeriu que o cérebro de pessoas muito dependentes do celular precisa trabalhar bem mais, se esforçar o dobro para fazer tarefas simples. Essa atividade toda indica que o cérebro está menos eficiente, o que, claro, facilita a distração. Tem uma analogia muito poderosa do Dr. Alok Kanoja que descreve esse processo como uma infecção psicológica em 3 estágios. Primeiro, a invasão. Um monte de informação superficial e negativa entra na mente sem filtro nenhum. Depois, a colonização. Esses pensamentos de vídeos, jogos e redes sociais começam a ocupar todo o espaço mental. E por fim, o estágio mais perigoso, a adaptação. É quando a pessoa começa a se ver de forma negativa, pensando sou preguiçoso ou eu não consigo focar, e essa identidade acaba limitando as ações futuras. Ok, o cenário parece bem assustador, né? Mas calma, vamos respirar, porque existe um outro lado dessa história. Será que isso tudo não é só mais um pânico moral dos tempos modernos? A grande pergunta que fica no ar é: essa preocupação é realmente algo novo ou é só a história se repetindo, mas com uma tecnologia diferente? O professor Andrew Przybylski, de Oxford, tem uma frase que resume bem esse ponto de vista cético. Ele diz que esse pânico tecnológico não é baseado em evidências, e sim em vibes. Ou seja, em sentimentos, em preconceitos que a gente já tem sobre a tecnologia. E se a gente olha para a história, isso faz todo sentido. Não é de hoje que isso acontece. Há 2.500 anos, o filósofo Platão já se preocupava que a invenção da escrita fosse enfraquecer a memória das pessoas. Em 2008, quem não lembra daquela capa de revista famosa perguntando: "O Google está nos deixando estúpidos?" O medo do brain rot do TikTok parece ser só o capítulo mais recente dessa longa série. E tem um ponto científico crucial aqui. A maioria desses estudos de imagem cerebral mostram uma correlação, mas não uma causa. O que isso significa na prática? Que a gente não sabe se usar muito o celular causa as mudanças no cérebro ou se as pessoas que já têm certas características cerebrais são mais atraídas por esse tipo de conteúdo. É o clássico problema do ovo e da galinha. Então, de um lado temos o alarme e do outro o ceticismo. Como a gente concilia isso? Bom, talvez o brain rot não seja a doença em si, mas sim um sintoma de algo bem mais profundo. E essa pode ser a grande virada na nossa compreensão. Brain rot não é um diagnóstico médico oficial. Na verdade, os sentimentos e os comportamentos que a gente associa a ele muitas vezes são sintomas de outras questões. De burnout, de estresse crônico, ansiedade ou até depressão. Ficar rolando a tela sem parar pode ser só uma válvula de escape, uma tentativa de desligar um cérebro que já está no limite. E a nossa dieta digital faz parte de um quadro muito maior. Pensa só, um estudo de 2022 mostrou que pessoas que comiam mais de um food, comida mesmo, tiveram um declínio cognitivo 28% mais rápido.
Isso sugere que o que a gente coloca para dentro, seja informação de baixa qualidade ou comida de baixa qualidade, tem um impacto real na saúde do cérebro. Certo, o cenário é complexo. Mas e agora, o que pode ser feito? A boa notícia é que a gente não precisa ser refém disso. É totalmente possível tomar uma atitude e reconfigurar nossos hábitos digitais. Vamos ver algumas estratégias. O primeiro passo é fazer um tipo de detox de algoritmo. A ideia é simples: treinar o algoritmo para ele trabalhar a nosso favor. Viu um conteúdo que não acrescenta nada? Passa reto. Ou melhor, use o botão não tenho interesse. Ao mesmo tempo, é preciso buscar ativamente por nutrição cerebral. Conteúdos mais longos, mais ricos, como documentários, podcasts interessantes. A chave é deixar de ser um consumidor passivo e se tornar intencional. O segundo passo é colocar limites bem claros. Usar as ferramentas do próprio celular para definir um tempo máximo por dia nos aplicativos já ajuda muito. Criar uma distância física também é poderoso. Deixar o celular em outro cômodo enquanto trabalha ou estuda. Estabelecer zonas e horários sem tela, como na mesa de jantar ou na hora antes de dormir. E, claro, desativar o máximo de notificações possível. É libertador. E o terceiro passo, que é crucial: substituir o hábito. Não adianta só tirar o celular, é preciso colocar outra coisa no lugar. Encontrar hobbies offline que usem a mente e as mãos. Fazer atividade física, nem que seja uma caminhada, que já libera dopamina de um jeito saudável. E talvez o mais difícil hoje em dia: aprender a abraçar o ócio, o tédio. Não preencher cada segundo livre com a tela, mas simplesmente não fazer nada, deixar a mente descansar. No fim das contas, a gente percebe que tudo isso se resume a uma escolha consciente sobre como queremos interagir com a tecnologia e principalmente como queremos cuidar da nossa mente. E tem uma frase adaptada do Dr. Kanoja que fecha essa ideia de forma perfeita. A grande ironia é que nossas ações determinam quem somos e não o contrário. Ou seja, em vez de aceitar uma identidade de pessoa com cérebro preguiçoso e agir de acordo, é possível usar as ações para ativamente moldar quem se quer ser. A ação vem antes da identidade. Então, para a gente terminar, fica a pergunta no ar. Afinal, brain rot é uma doença? É só um meme da internet? Ou é, na verdade, um espelho refletindo a maneira como estamos vivendo nossas vidas digitais? A resposta, provavelmente, não é uma só e está na forma como cada um de nós escolhe reagir a esse reflexo. Obrigado por acompanhar esta análise.